Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. De vez em quando a gente tem algumas boas notícias, então a gente precisa falar sobre elas. Eu sei que tem muita coisa acontecendo recentemente no noticiário aí relativo ao judiciário, relativo a processos, inclusive sobre a tentativa de golpe. Eu quero falar sobre isso, mas nesse vídeo especificamente eu quero falar de uma decisão recente do STF que entendeu por estender a aplicação da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos, sejam homens gays, bissexuais, pessoas trans, intersexuais, quando estas estão envolvidas relacionando-se com outros homens, afetivamente com outros homens. E aí um pouco sobre essa decisão que eu quero falar, discutir se afinal de contas o STF fez analogia, se ele decidiu onde ele não podia decidir, enfim, é um pouco sobre esclarecer um pouco esse caso e quais as implicações práticas aí dessa decisão. Birasca News, esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito. Esse conteúdo fica disponível no youtube.com/barra Alexandre Bahia e também fica disponível no podcast do Birosca News, em várias plataformas de podcast. Se você gostar desse conteúdo, curta e compartilhe. Então, a ação, ela foi uma ação proposta pela BGLT, que é o mandado de junção 7452, recentemente decidida no plenário virtual do STF, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O advogado que propôs essa ação é o advogado Pauliotti, bastante conhecido aí de várias outras ações relativas aos direitos das pessoas LGBTQIAPN+. É importante a gente, desde já, esclarecer que a Lei Maria da Penha é uma lei extremamente importante sobre violência doméstica cometida contra mulheres. E aí o agressor não necessariamente precisa ser uma mulher, e aí a minha segunda questão, não é? Primeiro, que a Lei Maria da Penha é uma lei sobre agressão, violência doméstica contra mulheres, que podem ser essas agressões, o agressor aí pode ser o marido, o irmão, o pai, mesmo um filho, dessa mulher, mas também pode ser a sua companheira, a sua esposa. Então, a Lei Maria da Penha, até por uma disposição expressa da lei, ela também se aplica, já se aplicava a casais formados por mulheres. No entanto, essa ação, essa lei, ela não poderia ser aplicada até então para relações entre dois homens, sejam esses dois homens cisgênero, dois homens gays cisgênero, dois homens, um bissexual e o outro gay, mas ambos cisgênero, homens trans que se relacionam com outros homens trans se relacionam com homens cisgênero, enfim, não importa aí a orientação sexual e a identidade de gênero dessas pessoas, mas eu estou pensando em dois homens numa relação íntima, de namoro, de casamento, de união estável, seja lá do que for, em que há uma situação de violência doméstica cometida por um face ao outro. Ah, uma terceira observação importante aí, antes de eu prosseguir, é que no caso de mulheres transgênero, e essa lei já se aplicava porque mulheres transgênero são mulheres, e aí não há diferenciação. O próprio TSE, sobre outra questão, sobre a questão de eleições e preenchimento de cotas para gênero em partido, já tinha decidido sobre isso. Então, por isso que eu estou me cingindo aqui a possibilidade dessa lei ser aplicada para homens trans, homens gays, homens bissexuais, intersexuais, enfim, em que eles estão ali numa relação de união estável, namoro, casamento, em que há violência de um face ao outro. Então, no caso de violência doméstica, em que a vítima é uma mulher heterossexual ou lésbica, não há dúvida, sempre já foi aplicado. No caso de mulheres trans, já há jurisprudência falando que também é o caso de ser aplicado. A questão aqui é da não proteção das relações íntimas quando a vítima é um homem. Pois bem, e também, óbvio, né, antes que alguém venha dizer, não é aplicável a Lei Maria da Penha quando o agressor é uma mulher contra o seu marido, contra o seu companheiro numa união estável, sua namorada, etc. E por uma razão muito simples, não existe uma violência estrutural e sistêmica
de mulheres contra homens. Essa não é a questão. A violência doméstica como uma proteção, com a necessidade de uma proteção específica, vem justamente do fato de que mulheres cisgênero, mulheres trans, sofrem violência sistemática e estrutural em razão dessa condição. E também homens em relações com outros homens também sofrem esse tipo de violência, uma violência que, inclusive, é muito mais invisibilizada muitas vezes. A gente não fala muito sobre isso, nem a comunidade LGBTQIAPN+, fala muito sobre isso, mas há é uma violência que decorre muitas vezes de uma relação de poder, de dinheiro, daquele que agride face àquele que é agredido, e por isso, então, por causa dessa violência estrutural, é que vai se falar da necessidade também de haver uma proteção específica. No caso de uma mulher que ataca o seu marido, que bate no seu marido, etc., isso é algo que não está dentro de uma situação estrutural, institucional, apesar de poder acontecer, no sentido de que é possível, mas por isso não há uma proteção especial. Feito então esse contorno, né, o que a ação ela vai dizer? Existe uma omissão do Congresso Nacional em proteger essas relações homoafetivas formadas por homens, essa violência doméstica, né? E, é claro, existe uma omissão do Congresso Nacional de tratar de quaisquer questões relativas a pessoas LGBT. Aqui é só mais um capítulo dessa vasta questão de omissão inconstitucional do Congresso Nacional. E diante disso, do fato de que existe já uma proteção no caso de mulheres cisgênero, transgênero, mulheres heterossexuais ou lésbicas, mas não existe essa proteção no caso em que a vítima é um homem e o agressor é outro homem, é justamente em razão dessa disparidade de proteção, dessa desigualdade de proteção, é que se sustenta a ação. A ação ela vai se basear na ideia da igual proteção sob a lei, uma cláusula que vem, por exemplo, da quinta emenda da Constituição Americana, exatamente essa expressão da igual proteção sob a lei. Vai se basear, inclusive, na doutrina do professor Canotilho, que é um constitucionalista português extremamente renomado, que vai falar que viola a isonomia, viola a igualdade, quando eu tenho dois grupos que sofrem violência, sofrem alguma forma, estão numa situação de vulnerabilidade, ambos os grupos, só que um tem proteção e o outro não. Se eu tenho essa situação, eu tenho uma violação exatamente à isonomia, a igual proteção sob a lei, e é esse exatamente o caso. No voto do ministro Alexandre de Moraes, ele vai chamar a atenção não só da omissão do Congresso Nacional em tratar disso, mas dos dados de violência que infelizmente existem nesses tipos de relações e que são extremamente invisibilizados, até porque mesmo a mesma cultura machista que autoriza, entre aspas, a violência de um homem contra uma mulher ou de um homem contra o seu companheiro, também faz com que essa vítima, também no caso da vítima ser um homem, também ele não queira expor isso, também por causa da questão do machismo. Portanto, diante desse quadro, o ministro Alexandre de Moraes votou pela procedência da ação e, nesse sentido, votaram também todos os demais ministros. Então, existe aí uma concordância dos 11 ministros do STF. Em primeiro lugar, reconhecer que o Congresso Nacional está em mora, o Congresso Nacional deveria ter feito essa lei e não o fez. Em segundo lugar, portanto, que as medidas protetivas que a gente conhece bem da Lei Maria da Penha, que infelizmente são às vezes descumpridas e mulheres ainda sofrem, mesmo quando existem medidas protetivas, mas que, enfim, essas medidas protetivas sejam aplicadas também às vítimas homens, quando o agressor é outro homem, numa relação íntima de violência doméstica, e, portanto, que em caso de descumprimento dessa medida protetiva, aí não exatamente seja aplicada a Lei Maria da Penha, mas sejam aplicadas as sanções previstas lá no Código Penal sobre a violação à ordem judicial, descumprimento de ordem judicial. E, portanto, há uma decisão nesse sentido unânime do STF para proteger homens gays, bissexuais,
homens trans, quando estão numa relação com outros homens e sofrem esse tipo de violência. Então, a mesma proteção que se dá na Lei Maria da Penha das medidas protetivas, também deve ser dada a esses homens, até que o Congresso Nacional resolva fazer a lei, o que provavelmente não vai acontecer num futuro tão próximo, dado o histórico do Congresso e deste Congresso especificamente. Bom, é isso. Espero ter esclarecido minimamente aí essa decisão do STF. A qualquer momento eu volto para falar de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa beirosca de país.